Hoje, quarta-feira, 16 de janeiro de 2019. Estamos iniciando as transmissões online no Facebook e no YouTube de mais uma edição do programa Hora da Notícia. A segunda parte do programa, porque a primeira, antes do primeira hora do programa da Bandeirantes, já foi aqui comandada pelos colegas jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. E como sempre, eu inicio a nossa transmissão agradecendo e renovando o apelo para que vocês nos ajudem nas redes sociais, fazendo comentários, compartilhando o vídeo, e também lá no YouTube, que é muito importante que vocês se inscrevam no canal do YouTube. Então, fizeram ontem o partilhamento do programa, o Alexandre Brandão, o Márcio Pompeu, André Luiz Pinto, Olavo Souza, Gonçalinha Alves, Moura Martins, Bivar Guimarães, Flávia Cavalcante, querida Flavinha, muito obrigado. Expedito Boto, colega lá de Sobral, Márcio Borges Castro, Carlos Rafael e Mara Nunes. E agora nós vamos entrar aqui no ar na Rádio Assunção de Fortaleza. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. Muito bom dia, voltamos 6h36 já com o Luciano Kleber, 6h37. Bom dia, Luciano. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia. Bom dia, Saldanha. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção e também das web rádios que retransmitem o programa, como a Web Rádio Interativo Metro de Maranguape, do Wellington Pereira, que está sempre mandando um alô aqui para a gente. Mandar um bom dia também para quem já entrou aqui nas redes sociais, como o Dr. Paulo Roberto, no WhatsApp, 9616-1470, o Dr. Paulo Roberto, o Walter Lan, a Clotilde, Luiz Carlos T. e também o Marcelo Reis. E aqui no Facebook, bom dia para o Jaime Silva, Catarina Soares e a Fabiola Duran, que já entraram e estão mandando bom dia aqui para todos nós. Bom dia para a Verônica Filisola também. Bom dia para o Jaime Silva, está na escuta do programa e disse que gostou do termo que eu usei hoje de manhã. Bandidolatria. Mas é isso mesmo, Jaime. O pessoal adora idolatrar bandido. Se vocês me permitem, claro. eu não queria repetir, mas o cara repetiu, né? Então a gente tem que, enquanto estiver nessa, lamentavelmente, Demetrio, a gente vai ter que uma saudade enorme do Eliomar, grande jornalista. Volta, Eliomar. Fazer a campanha aqui, volta Eliomar. Nada contra o Demetrio, mas pelo viés que ele está assumindo e fazendo nesta coluna. Ele hoje criticando a lei da recompensa, a lei que o governador Camilo fez para estimular as pessoas a denunciar. Quando vê alguma coisa que possa acontecer, a polícia chegar junto. E já deu resultado. Ontem a gente até comentou aqui que iam explodir, lá tinha um cordame de explosivos e mais umas 3 pessoas foram presas por causa dessa denúncia. Então, já valeu a pena a lei na hora em que você impede a explosão, né? Que ninguém sabe as consequências que tem uma explosão. Por falar nisso, ontem, também de ontem para hoje, um cara que explodiu, certamente, né? Mais 3 foram presos, e aí foi a polícia que ia passando, não está dizendo aqui que foi denúncia, pelo menos não foi dito. Eu até acho que pode ter sido, né? Para tentar proteger. Aí o Demetrio está dizendo que de 2003 para cá, quando as facções criminosas passaram a territorializar de maneira violenta as comunidades em bairros de Fortaleza, foi decretada a lei de silêncio. Ele quer fazer um contraponto à lei de silêncio. A lei de silêncio e a lei da recompensa, né? Que os bandidos impõem contra a sociedade. Será que ele acha isso normal, né? Para não serem executados, desaparecerem ou terem as casas tomadas, moradores passaram a ter de fazer de conta que não viu nada e tal, etc. Foram obrigados a ficar calado, virou uma questão de sobrevivência, já que o Estado não garantia a segurança. Isso não acontece só no Ceará, tá? Vamos dizer isso, né? A lei da recompensa, aí lá vem ele, propõe que, de um dia para o outro, que se quebra o silêncio com a paga de prêmio pela delação. Não haveria aí um equívoco, uma inversão de papéis, transferir para quem já vive acuado a responsabilidade de um trabalho que seria de inteligência policial? Demetrio, em nenhum momento o Estado está deixando de lado o seu trabalho da inteligência policial. O que ele está fazendo é agregar também a participação da população. E achar que isso é novidade, Demetrio, é não ter visto os filmes dos faroeste americanos.
Quando começou os Estados Unidos no seu início, o que mais te via nos filmes era recompensa. Procura-se. Procura-se. Muito bem. Ainda hoje, Luciano, ainda hoje a polícia... Ainda hoje, lá no Rio de Janeiro, FBI, todo dia a gente vê isso. O FBI americano, às vezes, para pegar aqueles serial killers, eles usam muito a questão da recompensa e da proteção da testemunha. Isso não substitui o trabalho policial. Mas você chama a sociedade para partilhar com o Estado da solução do problema. O Dimitri diz aqui uma bobagem grande. Ele diz assim, não está havendo inversão de papéis. Outra coisa, não é de um dia para outro que se quebra o silêncio. O governo, com a lei da recompensa, ele quer criar um momento novo de parcerização. Isso é um processo que está começando e o cara já aposta contra, pelo amor de Deus. Não está querendo se substituir, não. A polícia vai continuar investigando. O setor de inteligência estão sendo investido dinheiro nisso. Em nível nacional, vai ter agora, pela primeira vez em 30 anos, um governo que vai se preocupar com isso, que nunca houve neste país, inclusive dos governos protegidos por certos jornalistas de redação deste país. E os caras começam a torcer contra. Pelo amor de Deus. A gente não está querendo expor o cidadão aos bandidos, não. Eles já estão expostos. Eles já são subjugados pelos bandidos. A gente está querendo é virar esse jogo e mostrar que o Estado é que manda, e não os bandidos. Apostem um pouco. Gasta a coluna quase toda com isso, cara. E ele vai colocando... E lá no fim ele inventa de falar de futebol e não entende, e diz uma bobagem. Já está chegando no futebol. Então deixa eu continuar aqui do terminal Demetrio aqui. Tá. Segurança, né, pode até evitar um crime. Olha só o que ele diz. Pode-se até evitar um crime ou contribuir com a prisão de um ou mais bandidos. Puxa, se conseguir isso daí, cara, então já é ótimo. Tá ruim isso. Mas diz, ó, mas a vulnerabilidade em uma comunidade como a Unidos Venceremos, no Janguruçu, por exemplo, é grande. A delação muitas vezes torna todos suspeitos. Gente, primeiro, ninguém está obrigando a fazer isso, está estimulando. Expulsões. Até hoje a SSPDS não conseguiu garantir que pessoas expulsas, aí vai trazer um defunto à tona. Confiança. O governo já se questionou por qual motivo moradores de comunidades não fazem delações, já que há telefones disponíveis há muito tempo. Olha só o que diz o Dimitri. O governo já se questionou por qual motivo moradores de comunidades não fazem delações, já que há telefones disponíveis há muito tempo. Dimitri, isso não é apenas maldade sua, não. Isso é desinformação. Diário do Nordeste, 11 de janeiro. Ontem, a bem dizer, né? 11 de janeiro, a página todinha. 2.200 denúncias, essas denúncias antes mesmo do prêmio, ok? 2.200 denúncias recebidas pela SSPDS desde o início dos ataques. Em entrevista, o delegado titular da DRACO destacou a importância da participação da população para evitar mais crimes. Quer dizer, havia o título da matéria, de 2 páginas do Diário do Nordeste, chama-se Colaboração Popular, enaltecendo a população participando disso, contribuindo com o Estado para debelar os problemas. Aí ele vai e diz mais, almas, coloca entre aspas. No mundo todo, a figura do informante é usada pelas polícias. Puxa, já é usada então, né? O problema é premiar a atividade. Ele diz que é um problema premiar a atividade da delação do cidadão que queira contribuir com a polícia para combater a criminalidade. Até recebe o perdão de parte da pena, está aí a lei da delação premiada. Aí ele faz ontem, é mais ou menos uma resposta. Oh, meu Deus do céu. Faz parte do arcabouço jurídico, faz parte da tradição. É antiga esse negócio de premiar quem faz a entrega. Aí, né? Luciano, terminando, normal. Promotores de justiça do Núcleo de Investigação Criminal, aqui é uma resposta que ele disse ontem, certo? Informam que está tudo dentro da legalidade na CPPL 1 e 3, penitenciário sob intervenção. Aí vem também os Defensoria Pública, afirma que tem feito inspeções nos presídios e tem feito atendimento de familiares de presos. Está tudo normal. Aí ele continua. Já a pastoral carcerária cobra a lista de destino dos presos transferidos das cadeias fechadas no interior do Ceará. Só a coxa, o resto... Mas veja só, ele está criticando que o governo tenha feito essa lei da delação premiada, né? Premiando quem possa contribuir para evitar o crime. Não é só assim, não. O cara para ser o contrário. É para estar elogiando, para estar se juntando à sociedade. Dimitri, põe um pouco a mão na consciência. Eu não quero ficar o tempo todo aqui. Agora, tu está o tempo todo fazendo, enquanto tu fizer isso, eu vou ter que ficar aqui. Me perdoe. No final, inclusive, vai falar de futebol. Ninguém fala de futebol, não. Ele foi dizer assim, aí o time poderia pegar no tranco, ou não sei o quê, faz a coluna antes do jogo, o Contra ganhou de 3-1,
e a nota sai como um escárnio contra a torcida do Fortaleza. Sobre esse negócio de inovação, tá aqui, Renato Abreu. Sim. Olha aqui, compartilha aqui. Eu entrei na página oficial do FBI, www.fbi.gov. Vamos lá. Pronto, tá aqui. Dentro da página, logo no começo, tem aqui, mais procurados. Most Wanted. A gente clica em cima. Pronto, tá aqui. O bandido mais procurado hoje pelo FBI, Rafael Quinteiro. A gente clica em cima do Rafael Quinteiro. Tem algumas fotos dele. Tá aqui, em cima do Rafael Quinteiro. O que é que aparece? Aparece a página do FBI, os dados desse bandido Rafael Quinteiro. Aqui as características dele, sim, as descrições, o ano que ele nasceu, é mexicano, os marrons, tudo isso. E aqui, prêmio para captura. O Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos dá uma recompensa dentro do programa de até 20 milhões de dólares para quem informar o paradeiro que leva ao Rafael Quinteiro. Pronto. Ou seja, não estão descobrindo a pólvora. Mas isso é desde, como disse o Luciano, é desde o Velho Oeste americano, rapaz. Não tinha os caçadores de recompensa que saíam. E continua. Continua. Sempre foi usado pela justiça americana para prender bandido. Você usar a sociedade em favor da sociedade. Então, o governo do Estado, ele normatizou uma coisa, criando critérios rígidos e sérios, e vem um jornalista, que se diz especialista nessa área, apontar conta. Peraí. Deixa eu dar um bom dia, que dá uma geral nos ouvintes. Tem uma pessoa muito especial também hoje aqui. Bom dia, mandando um bom dia para todos nós aqui. O Edmar Gonçalves, grande cantor, grande compositor cearense. Para mim, uma das melhores interpretações daquela música, o título fugiu, que fala do Abajur Lilares, né? Uma das melhores interpretações maravilhosa essa interpretação. A honra de assistir o programa. Abraço para ele. Bom dia para o Olávio Nunes, mandando um relato. Você fala o que eu quero falar. Azeredo, bom dia, meninos. Deve haver na convocatória da delação o reforço de que o informante não será identificado. Claro. Isso está na lei já, viu, Jane? Está bem dito, claro, que terá toda a segurança do que quiser. Obviamente. Inclusive tirando ele do local para um local seguro. Esse é o pressuposto inicial. Mais até do que a recompensa. Claro que isso, inclusive, viu, Luciano? Isso, inclusive, é um passo seguinte. Veja bem. Essa questão de você proteger a fonte, isso é uma questão que precisa ser nacional, tem que ser uma parceria do governo federal. Essa lei deve vir ainda para o Congresso, que é o Moro que vai tratar disso, e deve ter parceria com os estados, tem que ter o respaldo também da União, porque muitas vezes o sujeito que vai fazer a entrega de um bandido perigoso, ele tem que sair lá do local dele e ir lá para outro canto do país, como é feito nos Estados Unidos. O cara ganha uma nova identidade, inclusive, e vai com a família sob a proteção do Estado. Nós precisamos também caminhar para isso no Brasil. E aí não é só os estados. Essa lei é uma lei para combater a criminalidade. Exatamente. Quem combate essa lei está ajudando, claro, né? Está combatendo o contrário. Então, vamos aplaudir. E quem puder, faça essa delação. Denuncie. Se você vê alguma coisa suspeita, que você possa evitar o crime, melhor ainda é isso. Melhor do que você relatar não depois quem foi criminoso, é você evitar os crimes. Se você vê alguém, alguma coisa suspeita na sua rua, pessoas que possam fazer algum atentado e moram numa comunidade dessa, denuncie. E como disse o Renato, cuidado, não se exponha, porque a bandidagem realmente não está para ninguém, né? Então tem que ter o cuidado. Não é que o Estado esteja, como diz equivocadamente nosso querido Demitri, não está deixando de lado, não. Ao contrário, o Estado está fazendo a sua parte da inteligência, mas sozinho não é suficiente. Muitos dos crimes, alguns que foram evitados e alguns que foram revelados, aconteceram por causa das pessoas, das comunidades que colaboraram com a polícia. Eu acho que isso é uma ação cidadã, deve ser estimulada e elogiada, e não criticada, como fez aqui o nosse colega Dimitri Turim. Pois é, nós estamos começando, Luciano, a virar uma página que há 30 anos esse país não enfrentava da forma como está enfrentando. Então, nós que somos do bem, da sociedade do bem, nós temos que apostar nessa virada dessa página para construir uma nova narrativa deste país. E não é com esse tipo de coluna que a gente vai... Porque 2 dias ele publicou a coluna do padre lá da carcerária, fazendo eco aos bandidos que estão presos. Agora,
Na anterior, já tinha falado do Conselho, do Conselho de Direitos Humanos, que estaria havendo excessos. Sem citar os excessos. Disse 3 vezes que está havendo isso daí, e ele não toma a iniciativa de fazer uma matéria. Para ele mesmo denunciar esses excessos. Essa turma fica se emprenhando pelo esse discurso foi que levou o Brasil aonde chegou. Dos últimos 15 anos e até dos últimos 30. Porque agora que a gente vai ter um enfrentamento, quem disse isso foi o próprio governador Camilo, que é petista. Ele disse que nunca um governo federal, inclusive os do partido dele, enfrentou a segurança pública como está sendo enfrentada agora por este governo, que não é o presidente que ele votou. Mas ele teve a hombridade de reconhecer isso. Isso é importante. Então, nós estamos virando uma página. Não interessa que partido, nem se o presidente é do PSL, se o governador é do PT. Nós somos a sociedade e queremos estar junto com os nossos governantes, a sociedade, os governos, as polícias, contra a bandidagem. Quem está contra isso, ou está de um lado ou está do outro. Não tem meu tempo, senhor André. Não tem meu tempo. Ou você está do lado do cidadão, nesse momento das forças, fortalecendo a ação do Estado, ou você vai fazer coro, vai fazer eco com esses setores da bandidagem. Isso a gente não aceita mais. Isso não é hora. A hora é de união, e aliás, essa união tem ajudado, e já a segunda noite, ontem foi a primeira, em que não houve ataque, os ataques estão diminuindo, sinal de que o Estado está fazendo prevalecer a sua força, que a sociedade está se impondo a bandidagem. Verdade. E é assim que deve ser feito. Deixa eu dar um bom dia para o Osmar Mesquita, da Transvia, Catarina Soares, Mara Nunes, Flávio Cavalcante, Van Silva, o Márcio Braga e também o Antônio Ferreira. Vocês leram o título do artigo do Reinaldo Azevedo, cujo título é o seguinte: Moro leva baile de bandidos no Ceará e flerta com mais perigo. Como é que o Reinaldo Azevedo... baile? Olha, ele não está sabendo de nada. Ontem não teve um ataque. Me perdoe, esses paulistas... E é o Moro. É o Moro, não. O Moro está aliado com o governo do Ceará. Olha, é o Moro. Eu tenho maior admiração pelo Reinaldo Azevedo. Eu não li isso daí. Mas esses paulistas que se metem a saber do que passa no Ceará, cometem cada barrigada. Isso é uma barrigada enorme. É o contrário. O Moro ajudou Camilo reconhece, e se ele quer colocar, Moro e Camilo, se quer nominar, estão vencendo. Não estão pegando baile de ninguém aqui, não. Esse problema era nosso aqui do Ceará. O Moro não sabia nem como é que acontecia. O que aconteceu e agiu, o Moro agiu rápido. Talvez não tivesse nem conhecimento, mas acreditou no governador e estava certo em acreditar. Chegou um pedido do governador à noite de um dia, no dia seguinte já tinha tropa federal aqui, das Forças Nacionais. Imediatamente, Moro já colocou à disposição a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Sistema Penitenciário Federal, que já estava aqui no Ceará. No dia seguinte, já chegava soldado da Força Nacional. Depois chegou mais soldado. Depois vieram mais 300 da Força Nacional. E agora mais 350. Eu já vi hoje, quando eu vinha para cá, a Polícia Rodoviária Federal, o carro amarelo, nas ruas, patrulhando as ruas. Quem é que está pegando o baile do bandido, Reinaldo Azevedo? Mais respeito com os cearenses, garoto. Ou então vai se informar, identificar, desinformar. Mas o Reinaldo, eu digo isso com pesar, porque eu já gostei dele. Mas ele está de má fé, ele está de má fé. Ele escreveu outro. Isso é má fé. Um dos pontos do decreto do Bolsonaro que eu sou contra, que particularmente eu sou contra, é a exigência de cofre em alguns pontos, para que o camarada possa ter... Em casa. E em alguns casos... Se tiver criança, sim, mas eu acho que se tiver adolescente ou se tiver doente mental. Veja bem aí, tem as três funções. Se tiver criança em casa, ele tem que garantir para o Estado que, olha, eu vou guardar a arma no local seguro. Eu tenho um cofre, eu tenho um local seguro. Se tiver um doente mental... Pois é, porque o cara pode chegar lá e fazer uma besteira. Não, mas eu acho que tem que garantir. A exigência de cofre, eu não sei se precisa tanto. Mas enfim... Aí, outro artigo do Reinaldo Azevedo. Cuidado, governo pode obrigá-lo a guardar liquidificadores, carros e piscinas no cofre. Rapaz, é demais. É de uma má fé. Não, mas por que ele está dizendo isso? Não, aí eu compreendo. Eu acho que ele está fazendo uma gozação. Uma gozação, porque o governo... Eu vou explicar a gozação. Vou explicar. Ontem, o Onix... O liquidificador é uma arma agora? Não, é porque foi o Onix que disse essa bobagem. Lamentavelmente, o governo municia o Reinaldo para fazer esse tipo de gozação. Ele já tem a má intenção. Aí pronto, aproveita. E nisso aí eu deixo o cara de lado, ele tem toda a liberdade para fazer, porque o Onix disse essa bobagem. Quando o repórter perguntou se não teria acidente doméstico com arma, ele disse, olha, tem, como não pode ter, a criança
põe o dedo lá no liquidificador, perde o seu dedinho, nós vamos proibir o liquidificador. Quer dizer, é uma comparação completamente fora de contexto, pouco inteligente e que dá vazão para que você explore. A outra foi o general, ele está falando de carros, porque o general disse que hoje se mata mais com carro, né, do que com armas, né? O Brasil tem mais crime, mas o jornalista, né? Chega às raias da imbecilidade. Qual foi a outra? Foi o carro? Carro dentro do copo. Piscina, porque também a piscina, alguém disse, eu não sei. Então isso aí está fazendo uma gozação, porque o Onix, lamentavelmente, foi pouco inteligente quando fez essa comparação. A questão da arma é correta de ter um local seguro para guardar a arma. E é correto permitir que o cidadão que queira e que tenha bons antecedentes dentro das regras tenha direito a... Lamentável que o Reinaldo, um cara tão inteligente, tão preparado, tão erudito, barca furada, vá num negócio desse. Perdendo o protagonismo. Perdeu o protagonismo. Ele está perdendo a audiência, que a audiência, eu soube que o programa dele despencou a audiência. Aliás, São Paulo só dá o pico do Z da Jovem Pan. Pois ele come a chibata na quando ele começa a fazer essa doido. O Reinaldo passou a ser autorreferente, né? Ele acha que é o tal, é o bambambam, não erra. Então, ele cometeu erros. Ele sempre foi um cara que tinha uma boa leitura, quando eu acompanhava, né? Principalmente na época do governo Dilma, do governo Lula. Ele era muito bom na leitura e na análise. A partir daí, ele foi perdendo o prumo. Ele errou fatalmente quando disse que o Bolsonaro não ia nem para o segundo turno. Aí o cara se elege. A partir daí, acho que ele pegou uma pancada na cabeça e perdeu o rumo. Ele disse, agora eu vou ficar acontecendo até o fim. Pronto, é isso aí. É loucura essa. O jornalista não pode ficar brigando com os fatos, André. É o que a gente não faz aqui. A gente tem posição? Tem. Mas ninguém briga com os fatos. Aqui, nesse momento, o Luciano fez uma crítica ao Onix e a gente vai sempre criticar quando o governo der canelada. Mas você não vai brigar com os fatos. Essa do liquidificador. Esse programa aqui foi o primeiro programa que disse que esse governo tinha que ter um porta-voz. Agora, estava muita gente falando bobagem. Já tem um porta-voz. Para falar a verdade, o Onix não disse isso né? Ele foi entrevistado lá pela Globo News. Depois, fora das câmeras, ele disse essa bobagem. É óbvio que se você falar qualquer coisa para um jornalista, e principalmente uma bobagem ou então diga assim, eu estou falando aqui em off. Aí o jornalista tem que respeitar. Não, mas esse off, como não é uma informação, é só uma opinião, ninguém respeita a opinião do off, né? Se for uma informação, eu dizer, olha, o André fez isso, o cara respeita. E a turma da Globo Mas uma opinião, tá doido. É muita besteira dizer um negócio desse do liquidificador. Acho que as ideias dele passaram pelo liquidificador. Bom dia para o Marco Aurélio Teles, para o Júnior Nóbrega, lá de Pentecoste, se eu não me engano, né? A Fátima Jonso, lá do Jordão, em Sobral, André Ribeiro, Maria das Dores Cordeiro, José Sérgio Araújo, Renato esquece o PT. José Sérgio Araújo é o nosso amigo petista lá do Juazeiro. Esqueça você, que é Gilard Alves. E o Eufrásio está dizendo, esse Reinaldo Azevedo é um imbecil que posa como dono da verdade. É um petralha inconformado. Petralha não é, tá? Aliás, tá meio imbecil, o termo petralha foi o que cunhou, né? O Jaime Silva, como o Mensalão disse para o Ben-Hur, ou você está com Roma ou contra Roma. Mensalão, não sei o que acho que ele escreveu errado, e o corretor Hildeberto Gugel dizia, bom dia, o governo decide menos, usa um fuzil azul e meninas revólver rosa. Homens usam fuzil azul e meninas usam revólver rosa, também é uma brincadeira que ele está fazendo aí. Agora, sobre arma, eu quero leitão, mais uma leitoada da Miriam, né? Ela diz contra a história do Urmas, né? O que é que ela vai dizer? Uma novidade. Risco embutido. Ela diz um arrazoado, que é um absurdo, que o governo não tem política contra essa insegurança e que isso não vai acabar, patati, patatá. Risco embutido. A liberação de posse para pessoas de bem, ela coloca isso entre aspas, como disse o presidente, embute imensos riscos. Lá vem ela. Um deles é o de armar o crime. Olha o que ela está dizendo. O crime já está armado? É o que eu me perguntei na hora, sabe? Mas o crime não está armado, não? O crime já está armado, dona Miriam. Então, se o risco é esse, não existe, não existe, né? O imenso risco é de armar o crime. O crime está fortemente armado, não está só armado, não. Está fortemente armado. Aí diz... Nenhum bandido vai entrar na casa de um cidadão que tem uma arma para roubar a arma dele, não, porque ele sabe que pode morrer. É o contrário. O presidente sabe, por experiência própria, que os bandidos conseguem, com facilidade, desarmar a pessoa assaltada, mesmo as que têm treinamento. Ela está dizendo isso, porque o Bolsonaro já foi assaltado e levaram a arma dele. O Bolsonaro é um capitão do exército, treinado, tal.
Mas é óbvio que você está na rua e se o bandido te pega de surpresa, não tem como. É assim mesmo. Agora, são casos raríssimos. Raríssimos. E outra coisa... Quantas vezes o policial está armado, o bandido vem e o policial mete bala e o bandido fica no chão? Porque ela não se importa bem. Não, a maldade dela é que, como ela diz, a posse de arma não é o porte. Então, o cidadão tem direito à posse para ter a sua arma em casa ou no seu trabalho. Como é que é no trabalho? Eu vou trabalhar ali e levo arma? Não. Se você é dono de um mercadinho, por exemplo, aqui em Fortaleza, os mercadinhos viviam sendo, em alguns bairros, já houve várias matérias, o cara foi assaltado, reassaltado. E é óbvio que se o cara soubesse que o cara naquele mercadinho tivesse uma arma e pudesse reagir, não estou dizendo que ele não fosse assaltar, mas com certeza iriam pensar mais de uma vez. Então não é andar por aí, Miriam Leitão, com arma no coldre ou aqui no COS, não. E chegar um bandido por trás e tirar a sua arma, não. Vai estar ou na sua casa, e aí quando você vai entrar em casa, aí você já está armado, que é o bandido para entrar na sua casa, a não ser que o bandido entre de forma sorrateira e tal, mas aí o cara estando com arma ou estando sem arma, o risco será enorme do mesmo jeito. O risco de armar o crime não existe, porque o crime já está completamente armado, totalmente armado até os dentes. Não é roubando a arma do cidadão que o crime vai se armar, Miriam Leitão. Há inúmeros assaltos nas ruas, ela dizendo, de novo, não existe ainda a posse de arma, é só o porte. Aliás, não tem ainda o porte, é só a posse. A arma tem que ficar em casa, na sua campo, ou no veraneio, ou no local de trabalho. Não é o cara sair para um bar e chegar lá como no Velho Oeste com a arma. Não é assim. Então, já é deselegante dela, já é mentiroso dela usar esse tipo. Então, não tem, viu, Miriam Leitão? O seu argumento foi muito frágil e você é uma grande jornalista, né? Não pode argumentar mas, às vezes, ela confunde, de forma tão rasa, rasa. Eu acho que às vezes ela confunde o tempo que ela foi militante do PCdoB. Aí tem uma mistura aí ideológica que estraga a jornalista. Lamentavelmente. Olha a bobagem que ela vai dizer. O país vive uma sangrenta luta pela posse de terra. Olha só. Tem duas organizações terroristas. Veja só o que ela diz. Ameaçando a propriedade privada. O país vive uma sangrenta luta pela posse de terra. Por que é que ela tomou de escrever essa coluna, né? Em que grileiros se apoderam pela força das armas de terras indígenas e invadem terra pública usando capangas. Eu leio o seu jornal, Miriam Leitão, onde você escreve. Não vejo essa guerra sangrenta que você está dizendo para mim que existe. Eu assisto ao Jornal Nacional das organizações da qual a senhora faz parte. Não vejo isso daí. O que eu vejo muito é o contrário. MST invadindo fazendas. E muitas vezes o cara não tem como se defender. E a invasão aquela famosa cena do MST como trator, acabando com os pés da produção de laranja de uma fazenda. Se tivesse a fazenda armada... Tivesse era bala nesse filho de uma zega desses terroristas. Então a questão não é essa, não. Lamentavelmente a Miriam Leitão mistura alhos com bugado, porque ela não quer... Terminando isso daí, a outra coisa é assim, como você já disse aqui antes, os Estados Unidos têm arma pra caramba, né? E lá, o número de homicídios, em relação ao nosso, não tem nem o que falar. E a Folha traz Não é só lá não, na Itália tem mais arma do que aqui. Na Itália acabou de... Flexibilizar também, Israel acabou de Itália e Israel. Também. Após decreto, Brasil se alinha a país, está na Folha de São Paulo, na sua manchete, na sua Israel página, e Itália. Né? A países como Israel e Itália, que recentemente afrouxaram as regras para o acesso da população a armamentos. E aos Estados Unidos, que possuem a maior taxa de armas por habitantes no planeta. Luciano, e os Estados Unidos, se fosse levado pelo argumento do César Barreira ontem, que aliás o doutor Paulo está dizendo uma ova, porque o César Barreiro, especialista, foi para a televisão vezes mais ontem, dizendo que é um absurdo, porque vai aumentar. Então, se esse argumento fosse correto, e dos especialistas ouvidos pela Folha, os Estados Unidos seriam o país de maior índice de homicídio, um dos menores. Nós temos hoje no Brasil, segundo disse o Onix, 8 milhões de armas que estão na mão de cidadão de bem, mas que não estão regularizadas e que, portanto, não estão sob o controle da máquina do Estado. O decreto do Bolsonaro, e um segundo que vem aí, vai permitir que pessoas que tenham armas, que não estão regularizadas, possam regularizar, e essas armas vão ser mapeadas. Existem cerca de 8 milhões de armas na mão de pessoas, mas que elas não podem usar, porque se elas usarem, elas serão processadas por porte ilegal de armas. Mas são pessoas de bem.
Não são bandidos, são pessoas que estão apavoradas com a insegurança. Diferente da dona Miriam Leitão, talvez more num condomínio fechado, com guarda armada, essas pessoas estão apavoradas. E mesmo não podendo, tem a arma. Mesmo ilegal, tem a arma. Porque elas preferem assim do que correr o risco de ficar na mão dos bandidos. O que o governo está querendo fazer agora é trazer essa arma para a luz do dia. O que é que tem de errado nisso? Está absolutamente certo. As pessoas têm o direito. Ninguém vai ser obrigado a comprar uma arma. Quem pretender e preencher os requisitos vai ter esse direito. Certíssimo. Se quiser um exemplo pessoal, na minha casa, quando era na minha infância, né? Na minha casa tinha 2 armas. O papai tinha lá, a gente morava afastado. E éramos 8 filhos, tudo crianças. O máximo que houve lá foi um dia eu peguei a espingarda do papai e me meti a caçar passarinho, né? E peguei a espingarda, mirei o passarinho, dei um tiro, achei que tinha morrido, porque não tinha experiência nenhuma. A arma me deu um coice, eu fui para o chão e eu estava lá de joelho, né, fazendo pose para atirar no passarinho, com o olho aqui na mira, perto do cão, né, do gatilho. Então a pólvora veio no meu olho, eu ceguei momentaneamente e fui ao chão, achei que tivesse morrido. Foi a única coisa que teve lá. O resto nunca houve nenhum acidente, nem coisa perto, parecido de um acidente com armas. Esse discurso da esquerda não cobre. Ô, Luciano, olha aqui essa matéria aqui. 2 sindicatos de São Paulo, Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia de Informação do Estado de São Paulo estão distribuindo cartas a seus associados, dizendo que se eles não voltarem a pagar a contribuição sindical e assistencial, eles não terão direito a ter o reajuste salarial, vale-refeição, participação no lucro, adicional noturno, nos acordos coletivos, crime, nos acordos coletivos que vão ser fechados pelo sindicato. Isso é ilegal, nenhum direito decorrente de lei está condicionado à contribuição com os sindicatos. Se você tiver um sindicato que mandar essa carta, denuncie, isso é ilegal, esses sindicatos que se virem para sobreviver. Nenhum trabalhador é obrigado a fazer contribuição sindical e eles não podem usar esse artifício, que é ilegal. Querer dizer, o sindicato representa o trabalhador no dissídio coletivo, representa. Mas ele não pode discriminar o empregado que contribui, o sindicalizado que contribui. Por exemplo, eu sou sindicalizado do Sindicato dos Jornalistas e do Sindicato dos Jornalistas. Eu não contribuo no Sindicato dos Jornalistas. Uma ova que o Sindicato dos Jornalistas pode tirar meus direitos de futuros acordos coletivos de trabalho que, porventura, sejam feitos. Uma ova que eles podem fazer. Eles não fazem isso, no caso do jornalismo, que é uma categoria mais bem formada. Mas muitos sindicatos aí vão usar isso, daqueles trabalhadores informados, para fazer pressão para que eles voltem a fazer a contribuição sindical, que não é mais obrigatória desde que a reforma trabalhista foi votada e aprovada e sancionada pelo TEM. Então, cuidado, se você tiver um sindicato que usa essa artimanha, denuncie, porque é ilegal. Isso é uma manobra. Tanta coisa errada em sindicato, tanta coisa errada em sindicato que tem que mudar, tanta coisa errada. Começando por essa maluquice que tem, que diretor de sindicato recebe sem trabalhar. Trabalho mesmo. Não. Recebe sem trabalhar, dia inteiro. Uma mamata. Recebe sem trabalhar, inclusive, de empresa privada. Eu quero saber por que é que um patrão, se tem como funcionário um cidadão, a partir do momento que esse cidadão vira diretor do sindicato, não trabalha e continua recebendo. Eles se profissionalizam como sindicalistas para ficar eternamente sem trabalhar. Bom, eu acho que nós temos que ter pessoas para defender a gente no sindicato. Né? Mas eles não defendem a gente. Pois é, o problema é que muitas vezes o sindicato é apenas uma questão política, né? E às vezes, por exemplo, muitas vezes eu vejo o meu sindicato, o Sindicato dos Jornalistas, em posições que estariam longe daquilo que me representaria, né? Às vezes é o que pensa os sindicalistas, porque os sindicalistas estão ali como representantes de toda uma classe, de toda uma categoria. E, na verdade, quando eles vão lá, quando eles soltam notas, que eu vejo por aí, sendo o sindicato assinando, eles não perguntam a categoria. É mais uma postura pessoal do sindicalista e para aqueles grupos, né, dos quais eles fazem parte, do que uma posição de toda a categoria. Então, eu acho que quando o sindicato faz isso, ele presta um desserviço à sua categoria. Eu acho que ele está perguntando o que é que a classe acha disso. E vejo posturas completamente equivocadas, principalmente em relação à liberdade de imprensa,
Eu vejo o sindicato muitas vezes favorável àquele conselho, né? Que o PT quis criar, um conselho que iria tutelar a imprensa, né? Com argumentos infantis. Um órgão, né? Para tutelar a liberdade de informação no país. Então, isso aí eu sou contra, mas o sindicato é interessante e é possível, o cara trabalha. Eu acho que tem os vagabundos, né? Mas o sindicalista trabalha muito. O trabalho dele seria agora no sindicato. Se ele ficasse exercendo o mistério dele na empresa, não teria como fazer lá. Bom, um bom dia para o cara está de bituca ligado no programa, diz o Marcolino Neto, lá de Santa Quitéria. Bom dia para o Mariano Ramos de Sapiranga. Querida Sandra Cordeiro, um abraço para vocês. Auriclécio, a Tânia Martins, Francisco Alves de Messejana, Sandra Cabral e o Antônio Gouveia. Pois não. Mas é justo que faça todo mundo. Os sindicatos são importantes. Eu não sou contra sindicatos, não. Mas por que é que empresários precisam pagar? O cara é candidato a um sindicato, se elege presidente do sindicato, vai para dentro do sindicato, recebe o salário do sindicato, pede demissão do emprego dele e recebe o salário do sindicato. Nada contra. Tem que receber. Quem trabalha tem que receber. Agora, por exemplo, o sindicato dos metalúrgicos. O cara trabalha lá numa empresa metalúrgica de São Paulo. Por que é que o presidente do sindicato dos metalúrgicos tem que continuar recebendo salário de uma Ford da vida, por exemplo, sem trabalhar na Ford? Não é justo, eu não concordo com isso. Também não. Não concordo com isso. Quer ser presidente bacana, bato palmas, peça demissão. A receber. Eu sou uma máquina, isso aí você me deu uma pelegada. O seguinte, no Sindicato Brasileiro tinha o Joaquim dos Santos Andrade, era o pelego, ele era ligado ao Partido Comunista Brasileiro, o Partidão PCB. Quando surgiu o novo sindicalismo, da turma do Lula, o Meneghelli, o Lula, o Vicentinho, eles surgiram com a proposta, inclusive, de acabar com a pelegagem, de acabar com a contribuição sindical, de formar os sindicatos independentes, fortalecidos na base, sem a pelegagem. Só foi eles tomarem conta das máquinas, eles pioraram a pelegagem. Foi o que eles fizeram durante o período. Aí depois veio aquele Medeiros, com o sindicalismo de resultado, que fazia um contraponto, mas no fundo, querem a pelegagem das estruturas sindicais. A CUT foi criada para romper com a pelegagem e transformou os sindicatos mais pelegos do que o que eles eram. Deixa eu mudar um pouquinho a pauta. Vocês assistiram ontem a entrevista do ministro Sérgio Moro na Globo News? Eu não assisti. Eu não assisti. Então quem assistiu, o ouvinte está querendo que a gente faça um... Eu assisti. Eu assisti hoje, eu acordei 1h30 da manhã. Fui ontem umas 8 e pouco, estava dormindo, acordei 1h30 da manhã, fui ver... Você está querendo um tetel, viu? Assisti um filme e depois... Assistiu House of Cards. Aí passou a reprise na Globo News. Uma entrevista muito boa, muito serena. Fiquei impressionado com a lhaneza com que o Moro foi tratado pela bancada da Globo News. Ele sabe que o Moro não é trouxa. E demonstra também a autoridade, né, que o cara conquistou, né? Um cara sério. E olha que ele recebeu uma saraivada de críticas, né? Ele recebeu ataque de tudo quanto foi lá para dizer que é um cara que estava a favor disso, estava em troca de... A CIA estaria por trás dele. Por fim, quando nos falava nada, quando ele foi para o Moro, então está resolvido. Ele queria, na verdade, eleger o Bolsonaro, né? Então, nem se falava em eleição de Bolsonaro quando ele começou a atuar e mandar os bandidos para a cadeia. Um ponto interessante foi quando o ouvinte Denise Pinheiro está dizendo aqui que o Moro deu show, respondeu a tudo com muita clareza. Grande Denise. Um abraço ao Denise. Torcendo aqui, se Deus quiser, para o bem do presidente do Senado. Mas, voltando à questão do Moro... O senador, meu voto era... Nosso voto. Não, estou falando pelo meu. Se você fosse votar, será nosso presidente, né? Jamais votaria nesse saca-trapa do Renan Calheiros. Não tem condições. Mas o Moro foi questionado a respeito do Batiste, né? Se ele queria que o Batiste tivesse passado pelo Brasil. O Moro explicou que as relações Brasil e Itália sempre foram boas, excelentes relações, que tiveram um pouco de conflito depois do que o Lula fez, dando liberdade ao Batiste, e que o Moro queria sim, ele disse que queria, que o Batiste é daqui e não da Bolívia. Não por desejo de vingança, que ele disse que o importante é o Batiste ser preso, mas sim por um gesto público de mostrar que o país se retratar. Exatamente. Né? Uma retratação oficial do Brasil. Porque o Brasil, na era do PT, foi uma esculhambação. Mostrou que um cara bandido, pode ficar era solto. Celebrado pela Então era bom, nesse aspecto, era bom para o Brasil. Para mostrar, olha, houve esse negócio errado, mas o Brasil de hoje pensa diferente e quer mandar de volta esse bandido para a Itália.
com nossos perdões, pedir de perdão ao governo italiano, ao povo italiano, pelos erros que o Brasil cometeu. Mas foi bom ele sair lá da bolinha, aquela desgraça, lá para lá. Ele já está preso, que pague a pena dele. Deixa eu mandar um bom dia muito carinhoso para a dona Fátima Garcia. Eu estive ontem com ela no café da manhã, maravilhoso, com a família maravilhosa, dizendo que a gente está de parabéns. Mara Nunes pede... Você manda a gente aqui dos 3 mosquiteiros. Mosquiteiros? Claras e consistentes. Mosquiteiro ou mosqueteiro? Os mosqueteiros. Da rainha. Aí tinha um cardeal Richelieu, aquele cardeal era coisa... Não, maravilhoso. Tem filmes maravilhosos sobre isso daí, né? Humberto Matias Souza. Coração do Leão. Perguntando qual o motivo do PT desarmar a população e só os bandidos ficarem armados. Porque tem muita gente também com a ideia de que o Moro agora quer que todo mundo fique com um revólver de lado. Não. O Renato já disse que várias vezes que não tem interesse, não tem fetiche por armas. Eu tenho um fetiche por armas. Uma mulher armada... Mas eu estou mudando de ideia. Eu acho que eu vou querer 2 armas. Pois é. Então, mas tem gente que não quer. Então, ninguém está sendo obrigado a usar arma, não. O que fez assim, se o cidadão quiser, ele tem o direito. O Estado não pode ficar dizendo que aqui eu posso ou não posso ter. Não dá os critérios, né? Como é que ter, como é que não vai ter. Até o critério do cofre que o nosso querido... Agora você o Estado querendo mandar na tua vida, rapaz. Você é um cidadão de bem, paga seus impostos, tem direito a ter uma arma para proteger tua família e tua propriedade. Que história é essa? O resto é conversa mole. O que o Estado tem que dar para nós é aquilo que ele prometeu, tem que entregar para nós, porque o Estado, quando foi criado, a principal função do Estado, desde a primeira vez que se pensou em Estado, em priscas eras, qual era a função do Estado? É proteger, é proteção, é segurança principal. Depois está vendo também educação, né? Depois está vendo também saúde. Então, hoje, os três pilares de sustentação do Estado, em termos de dever, é segurança, educação e saúde. Sempre foi. O Estado é de dar proteção ao seu cidadão. E outra coisa, quando vem o contrato social, é a gente dizer, olha, quem tem a legitimidade da violência, e foi isso que, o Estado. Que o general Hamilton Mourão disse, e o Ciro não quis entender. Tenho certeza que o Ciro entende disso, né? Quando o Moro disse, nós somos os profissionais da violência. Isso quer dizer o quê? É que no contrato social, nós, cidadãos, delegamos a violência ao Estado, a legitimação, para que eu e meu vizinho não se mate, a gente vai ao Estado. Aí o Estado vai resolver. E se tiver que haver violência, essa violência tem que ser praticada pelo Estado. Pronto, é isso daí. Então, o Estado tem que dar proteção para a gente. O resto é com nós, né? Como diz, né? O resto é conosco. Aliás, o resto nós temos que fazer a nossa parte. Eu assisti ontem a entrevista, está dizendo que o que foi tratado ontem na entrevista da Globo News foi posse de armas, que é o que trata o decreto do presidente Bolsonaro. Posse, você tem ela na sua casa. Não porte, é você carregar a arma. E o Moro foi questionado sobre isso. Em passagem da entrevista, ele disse que ainda não está em pauta. Mas que pode ser pautado. Mas que não está em pauta. Não, porque assim, quando o Bolsonaro disse, é o primeiro passo, é o que tem muita gente já questionando, o Bolsonaro fez aquilo que o presidente pode fazer. De resto, que ele pode ampliar, como tem o Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado no Congresso, então o Executivo não pode passar por cima do Legislativo. O porte só o Congresso. Só o Congresso. Então, o Congresso, ele diz que vai mandar uma medida provisória, né, que é um instrumento legislativo, e vai passar pelo crivo do Congresso. E ele pôde fazer, já fez. O governo foi inteligente, pelo seguinte, existe uma lei federal, a lei do tempo do Lula, que estabelece o que é que o decreto fez. Revogou um decreto que o Lula tinha assinado. Isso, decreto. Um decreto que regulamenta a lei que já foi votada, portanto, esse decreto é plenamente constitucional. Ele regulamentou uma lei já votada pelo Congresso e que revogou dispositivos do decreto do Lula que desrespeitou o referendo do Estatuto do Desarmamento. Perfeito. Porque assim, o Executivo só pode fazer isso. Ele revoga um decreto do próprio Executivo. Né? Ele não pode mexer no Legislativo. E é isso que o PSOL e o PT estão todos alvoroçados, né, dizendo que vão entrar, que está contra. Mas não dá, porque o Renato já disse isso muito bem. E é bom lembrar também, mesmo que você tenha arma em casa e arma no seu trabalho, você não pode sair por aí atirando, não. A lei é bem clara, é crime, até 3 anos de prisão.
se você ficar atirando aí em área que tenha pessoas ou nas suas adjacências. Para você dar um tiro, você tem que vai ter, oh, não, eu dei um tiro porque foi legítima defesa, foi porque fui ameaçado, e você tem que depois dizer direitinho isso daí, senão você comete um crime. Então, não é achar que está liberado e o pessoal vai sair por aí atirando, não. O que está liberado é a posse da arma. O que está liberado é o direito do cidadão comprar e ter a sua arma em casa diante de alguns critérios estabelecidos na lei. E antes isso era proibido. Quem queria comprar arma não podia, porque o Estado não permitia. E agora o decreto Bolsonaro flexibiliza e você pode, dentro de alguns critérios, ter a arma na sua casa de campo ou até mesmo no seu local de trabalho. Ô, Luciano, eu recebo aqui de um ouvinte um modelo de carta que está sendo adotado aqui no Ceará pelos sindicatos dos empregados do comércio, os sindicatos comerciais aqui de Fortaleza. Olha a vergonha. É um modelo, aí você bota fulano de tal, funcionário tal, e da empresa tal, CNPJ, papapá, carteira profissional número tal, aí, olha o texto cavernoso que os sindicatos estão querendo que os trabalhadores assinem. Vocês não assinem isso. Diz assim, não autoriza o desconto da contribuição negocial de 2019, que é a contribuição sindical, que trata a cláusula 67 da CLT/2019. E, aí, aqui é que é o perigo, declaro que estou ciente que a empresa poderá descontar até 20% mensalmente do meu vale alimentação, que será no valor de R$ 41,60, ao invés de 6,25%, que será de R$ 13,00 por mês. Ou seja, os sindicatos estão querendo substituir a contribuição sindical por esta marmota, querendo obrigar os trabalhadores, tá entendendo? A permitir isso. Isso é ilegal. Isso é fake, não? Isso é não, é verdade. Isso é uma coisa tão absurda. Não, eu quero explicar isso aí. Está na folha. Está na folha. Vamos explicar isso daí. Essa contribuição sindical, ela não é ilegal, tá certo? Não. Ela era, deixa eu explicar. Ela era obrigatória. Ela era obrigatória. Não é o que ela deixou, ela não foi para ilegalidade. Ela deixou de ser obrigatória. Então, como o ouvinte aqui já disse, sindicatos e sindicatos. Então, o que o sindicato, neste caso aí, está fazendo, é completamente plausível. O anterior, não. Que ele estava ameaçando. Olha, se você não fizer... Mas ele joga o trabalhador... Não, mas espera aí. Mas está errado. Não, só um pouquinho. O trabalhador não pode assinar isso, não. Só um pouquinho. Na anterior, quando ele ameaça e diz, se você não fizer a contribuição, não vai receber as benesses conquistadas pelo sindicato, isso aí é ilegal. Não pode. Isso aí você não pode. Mas o sindicato tem todo o direito de chegar ao seu filiado e dizer, olha, tentar convencê-lo. Veja bem, nós precisamos que o sindicato seja forte para a gente fazer o enfrentamento do patrão. Isso é um discurso. Para que nós nos fortaleçamos, não basta a sua contribuição mês a mês lá tal. É bom que tenha essa contribuição que já existia. Então, eu quero fazer esse apelo a vocês, e está aqui um modelo de carta para vocês entregarem ao patrão de vocês, que é para ele tire, né, desconte do seu salário um dia de trabalho durante uma vez por ano e encaminhe para o sindicato. Então, isso aí não tem nada de ilegalidade, isso é um trabalho de convencimento. Aquela outra que você disse aí, aquilo é um absurdo, e até mata quem deve. Eu acho que deve ir no Ministério do Trabalho, na diretoria do trabalho, algum órgão do Ministério do Trabalho, que já se acabou, mas vai aí onde é que tem, onde é que existiria, assim, né? Olha, a cláusula 67ª da contribuição negocial dos empregados, aqui, os sindicatos estão usando esse artifício. Eles estão querendo colocar isso na cláusula do acordo coletivo com as empresas, e os trabalhadores têm que ficar atentos. As empresas se obrigam a descontar do salário de janeiro de 2019 e de janeiro de 2020 de seus empregados que recebem salário fixo e ou por comissão, sindicalizados ou não, o percentual de 3% limitado o desconto até o teto de R$ 60,00, devendo referida importância ser recolhido aos cofres do sindicato dos empregados dela beneficiada até o 7º dia do mês subsequente ao desconto, sob pena de multa de 2% sobre o montante a ser recolhido pela empresa. Parágrafo 1º. O empregado que desejar opor-se aos descontos acima previstos deverá fazê-lo através de carta escrita do próprio punho e entregue pessoalmente na sede do sindicato laboral entre os dias 7 a 13 de janeiro de 2019, entregando ainda uma via protocolada à empresa. Parágrafo 2º. O empregado que se opuser ao desconto da contribuição negocial, caso não seja associado do sindicato, poderá ter descontado mensalmente pela empresa 20% do valor de seu vale alimentação, refeição. Isso aqui é um esbulho. Isso aqui é um esbulho. Isso aqui é tentar
burlar a legislação federal aprovada na lei trabalhista. Está invertendo, né? Isso aqui está errado. Qual é a inversão? Esses sindicatos estão querendo roubar dinheiro dos trabalhadores, ludibriando os trabalhadores. É igual aquelas promoções. Isso aqui é gatunagem sindical. É igual aquelas promoções que dizem assim, olha, eu vou te dar aqui uma promoção, e se tu não quiser pagar depois, mas tu manda para mim dizendo que não quer, né? Nesse caso, é o inverso. Naquela carta, quase caiu numa dessa, Luciano. Aquela carta está dizendo o inverso, dizendo que eu, fulano de tal, quero que haja a contribuição. Aqui está dizendo o contrário, que o cara diz que não quer a contribuição. É o inverso. Como não é obrigatório, o cidadão tem que manifestar o seu desejo de que haja contribuição. Ele não tem que desejar o inverso. Não, eu desejo que não seja descontado. Não. A norma não é mais obrigatório. Se não é mais obrigatório, a empresa não poderá descontar. As minhas fontes pagadoras já sabem, eu nem precisei dizer, mas elas são obrigadas a não descontar. Salvo se eu manifestar o desejo de querer o desconto. E acabou. Não tem sindicato que tire desconto. Nosso amigo Renato Abreu estava almoçando no restaurante aqui da Aldeota. Aí chegou uma jovem moça perguntando se ele queria concorrer a um sorteio para ganhar um final de semana no hotel de alto luxo. Aqui, e aqui em Praia, no nosso litoral. Junto com a moça? Não. Aí, não, o casal. Bom, mas aí ele disse, botou o nome. Aí ligaram para o Renato. O senhor foi sorteado. Pode passar aqui no stand tal, no shopping tal, para ser contemplado, lá no shopping Rio Mar. Eu até fui. Não, eu fui. A gente foi ao shopping. Eu aproveitei e fui lá. A gente foi junto para almoçar até no Tio Armênio, tomar um drink, que era uma sexta-feira à tarde. Aí, lá para as tarde, para simplificar, o Renato descobriu, o sorteio estava de pé. Só que para ele receber a diária, tinha que comprar um apartamento. Aí, que é isso? Que sorteio é esse? Aí eu digo, mas vocês vão enganar o raio que o pá. Deixa eu trazer uma notícia boa que vocês não falaram ainda hoje, os jornais dizem que... O programa está encerrando. Trégua entre as facções, ataques teriam causado queda de 56% nos homicídios. Olha que foi uma queda drástica, né? E a ocorrência de roubo diminuíram 45%. É só pulando no finalzinho do programa, eu não queria deixar de passar em branco aqui os nossos respeitos ao grande jornalista Tarcísio Tavares. O Denilson chamou a nós aqui de 3 mosquiteiros, mas na verdade existem 3 mosquiteiros do bom jornalismo, que é o Tarcísio Tavares, que ontem se foi para o mundo maior e está na graça de Deus, certamente, pêsames à família dele, o nosso grandíssimo Eliomar e o Zé Maria Melo. Os 3 são os 3 grandes mosquiteiros do aeroporto Pinto Martins, colhendo belíssimas informações. O Tarcísio trabalhou no Estado, trabalhou na Tribuna, se foi aos 86 anos. O Eliomar continua no povo e volte logo, Eliomar, volte logo para escrever sua coluna. E o Zé Maria Melo, lá no Jornal Diário do Nordeste. Eu não conheci pessoalmente assim, o Tarcísio, assim, ano passando, às vezes conversava com ele quando estava no aeroporto embarcando, mas um grande jornalista, um cidadão que fez jornalismo com 40 anos de idade, com simplicidade, com respeito à informação, respeito ao seu leitor, um baita de um profissional. Fica a ele aqui rendido uma homenagem de reconhecimento. Eu não tive esse convívio com ele, tive com a filha dele, que também é jornalista, e na época estava no Diário do Nordeste, por sinal muito bonita e muito talentosa. E é bom se diga sobre o Eliomar, que ele está de férias na coluna, mas o seu blog, dos mais lidos no Ceará, dos mais acreditados, continua a todo vapor, cumprindo a sua missão jornalística. E volte logo, né? Volte logo. E a gente volta amanhã a partir das 5 a todos, uma excelente quarta-feira. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus. Amanhã tá de volta. E a vocês renovar aqui, viu, Saldanha, que vocês partilhem o nosso vídeo. Até o Garcia disse ontem, você tem que insistir algumas vezes, como insiste nos nossos comerciais, de pedir para ampliar a nossa participação nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, para a gente ampliar a nossa voz nas redes sociais. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus. E fique com o César Luiz, vem aí o Rola 620 comandando a audiência, ele, o Vicente Lima e toda a grande equipe. Tchau.